Caboclo das barrancas do Juruá, de Eirunepé, veio singrando os rios que cortam o Amazonas. Viu belezas e encantos. Talvez por isso escolheu militar pelo meio ambiente. É jornalista, pelas ondas do rádio proferiu opiniões que o levaram à política. O gosto pela ecologia o fez encontrar o Partido Verde. Mas foi no PSDB que ele conquistou seu primeiro mandato, ainda como vereador. Em 2018, surpreendeu ao sair da Câmara Municipal direto para o Senado e foi eleito com mais de 830 mil votos. Em Brasília, se destaca como um dos ferrenhos parlamentares ao cobrar o governo federal. Essa postura faz com que a mídia lhe chame de ex-ambientalista. Mas é dele o projeto que vai investigar as ONGs da Amazônia, que recebem milhões e não mostram compromisso nenhum com a região. O Conversa Política desta semana é com o senador da República, Plínio Valério. Senador, eu queria começar essa entrevista mostrando um vídeo, porque nós conversamos há 4 anos atrás lá na Ponta Negra. Ah, sim, na campanha. Eu e você, e nós falávamos de futuro, falávamos de possibilidade de ir para o Senado, você à época era candidato, né? E eu separei aqui 2 trechos, porque eu queria que a gente começasse essa entrevista comentando. Eu gostaria de ver, para me ver pós-pandemia. Você agora está tentando, o Senado. O Senado é um salto considerável na vida de um político, né? Primeiro que são poucas vagas, se a gente for colocar isso do ponto de vista de quantidade, mas também ele é um posto, acredito eu, um posto de muito prestígio, de muita, né? Como é que você avalia essa tua posição nesse momento da tua vida? Esse risco, né? O Senado, ele é o cume da carreira de um político qualquer, né? Os políticos normalmente terminam no Senado, os políticos que têm sucesso em sua carreira. Vereador, bebê, governador e vai para lá. Mas eu percebo que é no Senado que a batalha é travada. Como deputado federal, nós somos 8, Amazonas tem 8 Eu ia te perguntar, deputados, inclusive, isso, por que Senado e não deputado federal, né? Eu veredo por esse caminho. Nós somos 8 deputados federais, o Amazonas tem 8 deputados federais, mas tem 3 senadores. São Paulo tem quase 70 deputados federais. Então, quando fica aquela reúne São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, domina o Brasil. Então, a gente chega lá, você é um dentre os 513. Embora, me permita dizer, eu fui considerado pela revista Veja o 13º deputado federal mais atuante do Brasil, no ano de 2013, pela revista Veja. Atuante, não é influente. Então dá para fazer um trabalho, mas no Senado é onde vamos discutir Zona Franca, 319, novo modelo econômico ambiental para o Amazonas, vamos poder ajudar o nosso governador Omar, né, com emendas, com projetos. É lá que eu quero brigar, é lá que está a briga, sabe? A briga aqui embaixo não dá. E aí a minha pergunta, para a gente começar o nosso bate-papo, é, atuando agora no Senado, né? Essas suas expectativas, essa luta, essa visão de luta do Senado, ela permanece? Ela é viva? Permanece. Eu vou dar um exemplo, vou tentar dar alguns exemplos distintos. Vamos falar de Zona Franca, no Senado. Eu fui o relator da Lei de Informática. E o relator da Lei de Informática, nós colocamos tudo que o Amazonas, que Manaus precisava. Nós não deixamos mexer uma vírgula e até acrescentamos mais vantagens para o nosso PIN, assessorado por técnico, claro. Então, já é uma coisa daquelas brigas que eu te falava. A outra é de você poder brigar a briga grande, ou seja, nós temos um problema muito sério na Amazônia, nosso povo pobre, a Amazônia pobre, rica, aquilo que a gente fala sempre, né, que virou mantra, mas é o que a gente tem que dizer, que o Amazonas pisa em ouro e dorme ao relento, por causa de uma pregação, de uma narrativa errada, coordenada e proposital das ONGs. Então, eu tenho combatido muito essas ONGs perniciosas. Lá a gente trata também de coisas que podem nos impactar, reforma tributária, por exemplo, agora, que a gente tem que estar atento. Então, aquilo que eu te disse naquela entrevista permanece e eu estava correto. É lá no Senado que se trava os grandes problemas. Agora, na República, por exemplo, quando você vê o Lula esbravejando, a Gleisi Hoffmann, o Lindbergh,
o Dirceu, Zé Dirceu querendo acabar com a autonomia do Banco Central. Lá é que se fez a lei, e a lei é minha, desse conterrâneo amazonense. A lei da autonomia do Banco Central. Então, quer dizer, as coisas grandes estão ali. Agora estamos discutindo o mandato fixo de Supremo. Onde é que eu poderia, até que o deputado federal, que eles não respeitam muito, como cidadão comum, está dizendo o que eu digo do Supremo. Que o Supremo usurpou o nosso direito. Acho que você é um dos poucos que manteve, vamos dizer assim, a coerência do discurso pré-eleição, porque tem outros trechos aqui que você já fazia essas críticas ao Supremo, e você fez durante aquela fase mais crítica e acirrada da relação do Supremo com o poder político nacional, né, na época ali com parte da direita e tudo mais, você manteve e agora você continua mantendo. Sim. Mesmo depois de muitas prisões e tantas arbitrariedades. O que eu digo é assim, olha, eu estou praticando o que eu me comprometi, né, de combater os desmandos do Supremo. O Supremo usurpou já a prerrogativa do Legislativo e do Executivo. E a gente combate os desmandos do Barroso, do Alexandre de Moraes, fala sem nenhum medo, sem nenhum receio. A condição de você ser senador te permite isso. Te permite, porque eles têm um certo temor do senador, porque é lá que a gente faz a sabatina para aprovar ou não, é lá que a gente pode empichá-los, embora a maioria não queira isso. Então, a gente tem feito, eu estou plenamente feliz, satisfeito. Tem outro lado que eu não vi na época, eu não tinha essa noção exata do que representava. Essa é uma das coisas que eu ia perguntar, o que o senhor não conseguia enxergar que de repente agora lá o senhor já consegue enxergar? Uma coisa bem banal, mas que é extremamente importante, você poder ajudar o teu Estado com emendas parlamentares. Nesses 4 anos, eu já ajudei todos os hospitais de Manaus, todas as clínicas de Manaus, Policlínica de Manaus, Marinha, Exército, Aeronáutica, todas as prefeituras, 5 vezes, mais de 5 vezes cada uma. Eu pude já colocar das minhas emendas 170 milhões de reais pagos para o interior do estado. Então, eu não tinha noção de que eu podia fazer muito disso. A gente já indicou 400 e poucos milhões, então esse lado também tem sido positivo para mim. Você vê os índios saindo daqui, a comunidade indígena, eu sou, segundo o general Poti, lá do Calha Norte, eu sou o único parlamentar que ajuda os índios, né? O que eles pedem gerador de energia, pedem barco de alumínio com rabeta, pedem barco grande para escoar castanha, pedem picape. Então a gente ajuda naquela necessidade que o índio quer, que a hipocrisia das ONGs não permite chegar lá, que a gente chega por ele. Essa talvez seja uma das grandes lutas da gente entender. Você é uma pessoa que critica essa visão de que a Amazônia não pode se desenvolver e tal, porque tem que preservar, etc. Aquele discurso meramente ambientalista, você é um crítico disso, mas ao mesmo tempo você é um senador conhecido como um dos que mais ajuda os povos indígenas. Ou seja, para eles talvez não faça muito sentido, mas para a gente é muito natural. Natural, né? Porque eu tive há pouco entrevista com um jornalista português, a visão deles é essa: prejudica o índio, tem que preservar o índio, estou mexendo com o índio. Pergunta se o índio quer isso. Não, mas eu conversei com o cacique, eu falei, não, passa da barreira. Vocês têm o Instituto Socioambiental, né, que é grande, é uma ONG grande, que tem o FOINE como tentáculo que tem. Então, eles catequizam alguns índios que vão falar pela comunidade. Mas se você ultrapassar esses que se dizem representantes e for na comunidade, vai ver qual é a necessidade. É a mesma necessidade do nosso irmão ribeirinho. Então, você não pode olhar a Amazônia, esse é um dos grandes problemas. O grande problema é você fazer entender o que é a Amazônia. Pois é, mas no Senado, essa visão, isso ficou por conta dessa, digamos assim, enxurrada de informação internacional. Eu digo, o Senado, no geral, tem essa visão de que a Amazônia é essa coisa bela? Não, o senador tem... Ou tem já uma visão mais crítica? Tem, porque tem muita gente do Norte, né, que prega, a gente é ouvido, como eu falei na entrevista com você na campanha, nós somos 3. São Paulo é 3, nós somos 3. Então, né, o Ceará é 3, então é paridade, não tem problema nenhum quanto a isso. Então, no Senado ele já entende. Tanto é quando a gente discursa, a maioria concorda. Fala, estou com você, é isso mesmo. Agora, a gente tem enraizado, plantado na grande mídia. Você tem no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, você tem verdadeiros militantes ambientais. Eles agem como militantes ambientais. É intocável. A região indígena é intocável. Beleza, a região indígena é intocável, mas eles não querem que perturbem os índios. Ou seja, a lei manda 8 quilômetros, você passa 10, 20 e eles começam a defender. Há toda uma hipocrisia permeando o assunto da Amazônia. Então, esse é um dos grandes trabalhos que a gente tem. Quando eu discurso, eu faço assim,
Estou me dirigindo a você brasileira, aí expondo o que é a Amazônia. Por quê? Eu quero primeiro que o brasileiro entenda o que é a Amazônia. Se ele entender, ele vai gostar, e se ele gostar, ele vai defender. E a gente tem que acabar com essa mania do complexo do colonizado, achar que tudo do outro é melhor. O exemplo que eu dou, só para finalizar, Leonardo DiCaprio diz uma bobagem, José Lubitsch diz outra, aí eu digo ao contrário, aí o pessoal acredita neles, porque são atores, são atrizes, são famosos, e deixa de acreditar no caboclo amazônico. Por quê? Porque é aquela coisa do complexo colonizado, tudo que é dos outros é melhor. Então a gente encontra muita dificuldade, mas eu tenho discursado muito sobre isso. Pois é, falando sobre essa, ainda nessa linha, porque eu acho que essa talvez seja uma da tônica do teu trabalho, senador, é exatamente no sentido da gente colocar na mesa uma discussão que eu acho que eu não vejo ser discutida. Eu vou dar um exemplo aqui de Roraima para não falar do Amazonas. Agora o presidente, para agradar, digamos, essa comunidade internacional, disse que vai ampliar a reserva indígena no estado de Roraima. Já é um estado que sofre com questões de atividade econômica, né? Eu conheço bem lá e eu sei a dificuldade que eles têm. E aí a gente vai para questões numéricas. Lá existem 30 mil índios, certo? 30 mil índios, mas existem 600 mil pessoas. Quer dizer, ninguém está dizendo que você não tem que fazer uma política para os 30 mil índios. Você só não pode esquecer as outras 600 mil pessoas que vivem ali e dependem da economia, da estrutura, do desenvolvimento. Eu acho que essa é uma discussão. Mas esse viés político, né, que hoje o movimento ambientalista se tornou um viés político, partidário, muitas vezes. Então eles implantam isso. O que a gente quer, o que a gente tanto batalha? Tá legal, quer equiparar a floresta, equiparar ao homem. Né? Quando ele fala de índio, ele faz aquela imagem romanceada que eles têm no nosso índio, né? Eles acham que o nosso índio é aquele índio não é da fotografia, é aquele índio do desenho. As índias com seios pontiagudos, lindas, maravilhosas, os homens tudo, né, com tanquinho, e não é. Então a gente tem que mostrar a verdadeira necessidade do índio. Se você perguntar do índio, ele quer a terra dele, sim, quer. Mas eles querem as mesmas políticas públicas que já são falhas de uma cidade. Eles querem saúde, querem educação, querem transporte normal, querem água, querem energia. Tem índio que não quer isso? Eu não conheço, mas deve ter. São os que não me procuram. Então, se você quiser isolado, beleza. Por que os Yanomami estão sofrendo problema? Porque mantiveram os Yanomami isolados o tempo todo. Então, os Yanomami, você não entra, qualquer um não entra e não faz. Havia uma ONG ou duas encarregada, ganhando dinheiro para fazer duas saúde. Tucara e Hakiri. Então, a gente tem que acabar com isso e mostrar. Você teve a oportunidade de ver os índios comigo aqui. Eles querem o que nós queremos, então a gente tem que respeitar. Eu não chego para o índio dizendo, você tem que fazer isso, eu vou te dar isso para que você faça isso. Nada. O índio é que vem até mim e diz o que quer. Então, esse que vem até nós é porque ele está precisando de ajuda, e essa ajuda eu vou dar. Eu sinto umas críticas daqueles blogs nacionais cutucando, né, que eu sou favorável a... porque é assim, né? Se você tem um discurso diferente, você já quer destruir a Amazônia. E quem quer cooperativa de índio é o índio. Vou te dar o exemplo da comunidade Castelo Branco, lá no Médio Sana, no São Gabriel da Cachoeira, Médio Sana. Eles querem uma cooperativa, porque eles querem explorar seus bens. E se você for lá no capítulo dos índios, artigo 231, está lá, que eles têm direito de usufruir da riqueza da sua terra. Está na Constituição. Então, nada mais do que eu faço é defender o direito dos índios, que é um direito constitucional. Eles querem, não fui eu que chego lá e digo, vocês têm que ter uma cooperativa, porque como as ONGs fazem, a catequese de outro jeito. Não, vocês querem uma cooperativa, como é que eu posso ajudar? Sendo nosso porta-voz. Aí eu leio a carta que eles me mandam. Tem muitas frases fortes lá, mas eu tirei para mim. Né? Eu tomei até dele, eu pedi até do Flávio lá, do Silvio. Silvio, eu vou usar essa frase. Ele falou, vocês querem o quê na carta dele, né? Se referindo às ONGs? Que a gente viva dos frutos que caem das árvores? Porque não dão nada para os índios, não dão nada. Pois é, mas essa é uma discussão também que eu acho que é importante. O senhor, como senador, o senhor tem condições de exigir, tem documentos, tem condições de colocar essas ONGs num papel de prestar esclarecimentos
e a gente poder entender. Hoje o senhor já consegue ter uma visão clara do que acontece com esse dinheiro que vem, por exemplo, do Fundo Amazônia, onde isso é gasto. Porque assim, eu como imprensa, eu nunca vi eles fazendo prestação de contas de absolutamente nada. E são milhões e milhões e milhões, a gente só vê cifras milionárias. Eu tive acesso ao relatório do BNDES, os levei para uma audiência pública para explicar o Fundo Amazônia. Tem o relatório deles e tem o relatório do ministro Vital do Rego do Tribunal de Contas da União. O do BNDES, eles mostram que estão trabalhando, que a ONG tal faz isso. Aí eles botaram um folder, eu li enquanto estava a audiência pública, e vi lá, já beneficiamos 176 mil pessoas. Aí eu falei, amigão, isso aqui é verdade? Eu falei, olha, mas a Amazônia tem 25 milhões de pessoas. Isso aqui não é nada. E tu encontra no relatório do ministro do TCU, tu encontra lá, ele falando das falhas. Prestação de conta não existe, recebe a segunda parcela sem prestar conta da primeira, a terceira da primeira. Estão falando aí de uma ONG de 13 milhões, da outra ONG de 15 milhões. Tem uma aqui no Amazonas que recebeu quase 50 milhões de reais. E a gente não sabe nem quem é, né? Que não, usufrui eu sei quem é, agora eu não sei que faz tanto, que é a Fundação Amazônia Sustentável, que cuida lá de uma comunidade e promove o Bolsa Floresta. Sabe quanto é que cada família recebe do Bolsa Floresta? 50 reais. E o resto? Pois é. E o resto, aí está no relatório do ministro do TCU, está escrito lá por ele. Verificou-se que, em média, a ONG, essa ONG e tal, gasta, em média, 85% do que arrecada com o seu pessoal, com a diretoria. Então, deixa eu ver se eu entendi, senador. A ONG recebe um país qualquer, diz que vai ajudar a Amazônia. Bota para o Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia bota para esse Fundo Amazônia, que eles é que controlam, pelo que eu entendi, eu dei uma lida na lei, né? Eles só pagam, eles só autorizam, eles que autorizam. Só quem quer. Então eles mandam esse dinheiro para o governo vai e direciona para essas ONGs, que são ONGs deles, ligadas a eles. E esse dinheiro é gasto praticamente 85%, pelo que eu estou entendendo, para os funcionários da ONG, que são pessoas deles. Pessoas deles. Quando muito eles contratam jardineiro, mas ali o diretor que vai dar palestra, que vai defender tese é deles. Então, veja bem, se você recebe 10 milhões, você gasta 8 milhões e meio entre si e 1,5 milhão para a comunidade. Então, essa hipocrisia a gente tem que acabar com isso. Né? Essa coisa. Mas então, desculpe lhe interromper, mas não é uma ajuda para a Amazônia. Não, então. Mas é que eu digo, eu sou um repórter de um blog, o senhor disse que o Fundo Amazônia é balela, eu falei, confirmo que é uma balela. Para nós é uma balela, porque não chega na ponta. Se chegasse na ponta, eu não tinha no meu gabinete aqui em Manaus e lá em Brasília, índios toda semana pedindo, vamos rememorar? Caminhão, barco, energia, né? Gerador de energia, picapes, motores rabetas. Você não tinha esse pessoal que precisa disso. Se eles pegassem esse dinheiro, mas eles querem esse dinheiro, é proposital. Vou te dar um exemplo. Eles permitem lá, eu só conheci agora que eu fui ler a fundo, tem um artigo lá que permite que eles gastem também esse dinheiro com outros biomas. Por exemplo, no relatório do BNDES, que me assustou, Bahia, Fundo Amazônia financia, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina. Isso é Fundo Amazônia? Isso é Amazônia? Não é. Pois é, não é. Então eles arrecadam em nome da Amazônia. Vai lá e bote aqui, ajuda para salvar Santa Catarina. Não vai ter dinheiro. Ajuda para salvar a Bahia. Não, agora, ajuda para salvar a Amazônia. Vai ter. Mas para isso eles precisam pregar que a Amazônia está pegando fogo, que a Amazônia está sendo depredada. Daí esse discurso, essa narrativa é falsa. Nós temos problemas? Temos. Nós temos garimpagem clandestina, que temos. Agora, sabe por que nós temos problema? Porque na Amazônia não pode nada. E onde não pode nada... É ilegal, né? Você taxa como ilegal. Pode tudo. Você não pode nada, então se eu não posso nada, eu vou sobreviver, posso tudo. E o que é feito é ilegal. E o que é feito é ilegal. Eles não sabem que para você ter um empreendimento na Amazônia de 100 hectares, você só pode mexer em 20. Quer dizer, a gente tem leis não cumpridas, é outro problema. Me questionaram sobre a 319, do ponto de vista europeu. Mas vai mexer com os índios, não sei o quê. Eu digo, eu estou defendendo o resgate da nossa dignidade, que é o direito de ir e vir. Eu vou para o Caribe, cara. A gente está aqui pelo 74, vai bater na Venezuela, no Caribe. Sai para a 319, vê se você chega em Porto Velho. Não chega. Então a gente não tem o direito de ir e vir.
Nós não temos a cidadania reconhecida de poder chegar no Brasil via terrestre. Mas isso é uma narrativa muito falsa, senador, porque, veja, BR-219 é uma estrada que já existe. Já existiu, que já foi. O prejuízo que foi causado, já foi. Já existe. Mas eles não querem, porque a pregação que eles têm lá, e hoje deu para ver com um jornalista europeu, não, pode ter um índio lá no entorno, vai perturbar os índios, quer dizer, pô, essa visão... Pergunta lá dos índios se eles não querem ser perturbados, vai lá, precisa, é complicado, porque... E não sai, viu? A 319, vou continuar lutando por ela, mas com a Marina Silva, esquece. Não, já deu uma declaração agora, ontem, anteontem, eu acho que um ministro ligado à pasta dela, um secretário de alguma parte, dizendo que o projeto da R319 não tem condições de sair. A licença prévia que foi obtida com o Tarcísio de Freitas, eu acompanhava o trabalho dele enquanto ministro da Infraestrutura, foi uma luta. Tem coisas que parecem piadas, né, mas não são. Vou te dar um exemplo que o Tarcísio me falou. Eles fazem mil questionamentos, o IBAMA, né? 1000 questionamentos. Teve um deles que começou com um túnel para passar os animais. Beleza, é compreensível, né? A estrada, um túnel onde eles vão... Não sei como é que eles vão chegar naquele túnel, é educado, que eles não sabem, mas vamos supor que eles vão para o túnel e passam por baixo e não são atropelados. Aí questionaram para ele depois quais as espécies, a espécie que a gente fala, vou já ver o termo correto, dos animais que passavam ali, né? Se era... Aí vamos lá, é onça, é paca, tatu, cutia, passa lá. A palavra não é espécie, não, vou já encontrar qual é a palavra lá. Passa lá, manda. Aí depois ele manda de volta. E a quantidade? Porra. Quantas cobras vão passar, quantas onças? É brincadeira. Então, eles prejudicam de todo jeito. Tem que ouvir a comunidade indígena no entorno? Tem. Marca audiência pública? Marca. Aí chega na hora, vamos desmarcar, vamos deixar para outro dia. Aí leva 3, 5 meses, aí isso tudo monetado pela Justiça Federal. E quando você chega no dia da audiência, aquele tumulto, todo mundo catequizado, quando chegaram na conclusão, marca outra, e vão levando e nunca faz. Porque a Constituição manda que se ouça o povo. O que é normal, legítimo, né? Você ouvir, mas se fosse inclusive uma comunidade que não fosse de povo originário, tem que se ouvir. Porque mesmo que eles sejam catequizados, eles venham dizer que não querem, você consegue levar os índios que dizem que querem. Então, eles são sempre manietados. É uma luta, olha, vou te contar. Então, voltando lá, aquela sua entrevista do começo, é uma das lutas mais árduas, mas ela é gratificante. Poder chamar. Olha o Macron agora lá, tendo problema em Paris. E ele vive querendo botar o dedo pra gente, né? Tá lá. A Guiana Francesa aqui, que é território francês, pode tudo. Lá eles garimpam, tiram ouro, fazem um escambau. Senador, eu queria entrar agora no assunto do Banco Central. O atual governo não esconde a insatisfação, né? E aí eu digo do ponto de vista político, porque, primeiro, né, tem feito diversas declarações que considera inclusive ofensivas contra algo que é estabelecido por lei, né? Ninguém inventou isso. Foi discutido no Congresso, tem a maioria, a gente elege os nossos representantes para isso, para pensar essas coisas. E, de repente, a própria mídia nacional, eu vejo que, de alguma forma, acaba embarcando nessa narrativa de que tudo é culpa do Banco Central agora, né? O Lula, o PT precisava de um bode expiatório. Promessas que a gente sabia que não seriam cumpridas. Vamos dar exemplo da picanha, vamos dar exemplo do imposto de renda, para isentar até quem tem ganha 5 mil, e o salário mínimo que deram um aumento de R$18. Então, ele tem que encontrar um bode expiatório. E por que o Roberto Campos foi eleito o bode expiatório? Porque também eles não estão dispondo do BC, o que eu chamo de trilogia. Qual seria a trilogia? Você tem o BNDES, cuida do Fundo Amazônia, o BNDES é o mesmo que financia obras. Bolívia, Cuba, Venezuela, o BNDES que financia. Mas o BNDES não tem dinheiro. Ele tem que mexer no fundo dos trabalhadores e pegar a Petrobras mandando dinheiro para o BNDES. Eles têm isso hoje, mas não tem o Banco Central que controla os juros. Então, eles não vão baixar juros quando quer. E outra coisa que é perigosíssima, o Banco Central é que autoriza a emissão de moedas. Entendeu? Então, ele não tem essa possibilidade. De mandar fazer dinheiro. De baixar o juro, quando tiver problema, fazer dinheiro. Ele não tem essa possibilidade mais. Daí, eleger o Roberto Campos como bode expiatório. Roberto Campos é um cara muito preparado,
durante a tramitação da lei, tive algumas conversas com ele e outra agora depois. É um cara super preparado. Agora, pode ser que depois do arcabouço fiscal, que deram agora, a gente não concorda com muita coisa. Pelo menos o governo disse o que quer. Mostrou. Então, fez um PowerPoint muito bem mal feito ali, mas fez, isso, né? Fez. Pois é, você vai saber dali. Então, essa luta com o Bacen, com o Banco Central, não vai em frente, não tem o menor clima no Congresso Nacional, em particular no Senado, onde a lei foi gestada, que é de minha autoria, não tem o menor clima para revisar essa lei. Mas eu vi que eles foram para uma outra linha, eles foram tentar assediar o presidente do Banco Central e as suas diretorias para que eles renunciassem, que é muito pior, né? É desonesto isso. Aí né? Agora já estão falando, porque na lei que está lá, tem a possibilidade dele ser exonerado. Doença, pedido ou incapacidade de controlar o mercado. Mas isso é por muitos anos. Então, estou alegando que ele não tem essa capacidade, né? Mas só que esse argumento é o presidente que tem que fazer, assumir a responsabilidade do pedido de exoneração e mandar para nós, senadores. E ele sabe que nós não vamos, então sabendo que nós não vamos fazer isso, não manda. Então vai ser um assunto que daqui a uns dias vai estar parado. Mas eles já fizeram passeata, não já se viu, cara, baixar juro no grito, ou então você querer saída do cara do Banco Central numa passeata, o povo unido e bebê. Acho que o Brasil não tem mais espaço para isso, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande com o mundo, né? Exatamente. Não deveria ter esse tipo de coisa. O que é que você está vendo? Você está vendo um governo que já tem 90, 92 dias, sei lá, que não pregou a paz. Tudo que faz é soprar a brasa, é jogar gasolina na fogueira. Normalmente nas guerras, quem acena para você fazer a paz ficar tranquilo é o lado vencedor. Não é o perdedor, que eu quero viver em paz. Quem diz que o perdedor continua, na verdade, brigando, né? Aí quem ganha que diz, olha, eu quero manter a paz. Não é. Tudo que ele faz essas picuinhas. Então, como eles não têm um projeto concreto para mostrar, jogaram agora o arcabouço, né, fiscal, e vão levando, e já se vão 90 dias, cara. Senador, agora falar de um projeto que eu vi que o senhor foi contra, que é essa alteração, modificações, na verdade, que estão sendo propostas na lei do impeachment. Né? Essa é uma questão, veja, eu tenho duas visões aqui, eu queria que o senhor me desse a sua. Eu acho que não dá também para a gente viver num país que nenhum presidente consegue terminar o seu mandato, né? Eu acho que tem que ter ali um certo equilíbrio nisso, porque senão daqui a pouco todo mundo que senta lá, eu não gosto, tira. Se nós estabelecemos que há um ciclo e que neste ciclo você tem o tempo de avaliar e esse cara vai ser posto à prova, e aí sim, via eleição você tira, né? O impeachment, no meu entendimento, tem que ser algo muito bem utilizado. É o último recurso. E a gente não está vendo isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, me causa um pouco de preocupação quando eu vejo um ministro do Supremo querendo, digamos assim, comandando uma comissão para discutir essa questão. Aí que mora o perigo. Quando o Rodrigo Pacheco criou essa comissão, e a gente nem sabia, daí a nossa revolta e cobrança, comissão de notáveis, presidida pelo ministro Lewandowski e assessorado na relatoria a sua secretária. Então você tem presidente e relator. Você tem aqui o Omar e o Renan, né? No Covid. Então você tem o presidente e relator. E a gente começou a protestar, querer conhecer o anteprojeto, segurar, aí veio o anteprojeto. Cara, o anteprojeto terrível. Mas aí o Rodrigo, não, mas nós vamos ver, limpou alguma coisa e mandou para a gente. Eu vou te dizer o que ele traz em relação ao ministro do Supremo. O que ele traz? Ele acaba com a possibilidade de um cidadão pedir o impeachment de alguém. Beleza, o cidadão. Então ele exige um percentual na Constituição que chega, eu não sei qual percentual, mas vai chegar a 1.580.000 assinaturas. Razoável, né? Isso é razoável. Mas, ao mesmo tempo, ele permite que os sindicatos, todo e qualquer sindicato que tenha mais de 5 anos, pode entrar com pedido de impeachment. Quem controla os sindicatos no Brasil? Então, ele joga na mão do sindicato o poder de entrar com pedido de impeachar ministro. Outra coisa que tem lá que é uma aberração. Eles prometem, a lei vai denunciar o Ministério Público aquele que pediu impeachment que não provou. Ou seja, a pessoa pede se disserem que não está provado, o cara responde vai por ser isso. Processado.
Então, essa necessidade de blindar, estão blindando os ministros do Supremo. Você tem, eu trouxe até isso ali no escrito, você tem quem tem grupo armado que vise acabar com a democracia, não sei o que, não pode. Mas quando um grupo armado que não faz política, pode. Porque o PCC não faz política, o PCC é terror, então o PCC pode. Então, eu apresentei 8 emendas, o país apresentou 6, o Moro vai apresentar mais umas 4. Está discutindo ainda? Não, vamos, agora que vai para a discussão. E eu que alertei isso, né? Eu alertei isso lá atrás, quando falaram, e continuo alertando. Eu outro dia fiz um discurso dizendo que a gente fica alerta em relação a isso. Porque hoje, a lei do impeachment de hoje, ela tem 5 incisos. Ela é de 1950. Está arcaica? Está. Mas olha só como ela era do tempo que o ministro era de conduta ilibada. Quando é que um ministro do Supremo pode ser empichado? Quando ele votar, né, mudar seu voto sem justificar. Quer dizer, ele votou. Hoje, vamos dar o exemplo da ministra lá, que votou dizendo que era inconstitucional, mas que ela ia votar por até dezembro. Então, se você mudasse seu voto sem um pedido de alguém, de uma parte interessada, você poderia ser cassado. A lei diz também que se você ficar por muito tempo com o processo, enchendo, poderia ser cassado. O Gilmar tem pedido de visto de 8 anos, o Barroso tem de 4. O que mais que diz lá? Então, que mais? Sim, se você tiver interesse no processo e julgar aquilo, você é cassado. Alexandre de Moraes. Então, veja como a conduta era ilibada. Então, pode ser mudado? Pode, para beneficiar esses caras. Na realidade. Então, o que eu vejo é tudo isso, cara, Mas qual é o ânimo do Congresso? Porque o que me preocupa é isso. Pois eu não tirei a temperatura. Dos que eu convivo ali, nós temos um grupo de oposição que varia de 25 a 30. Temos um grupo de oposição que, pelo menos, nós somos os 30 ali que não vamos querer. Como o Senado é um tanto quanto independente, a base do governo, que não é formalizada, é meio frágil, eu acho que esse negócio, do jeito que está, não passa, não. Nem pode. Se passar, meu irmão, é uma vergonha. Aí eu não volto à Câmara Municipal de Manaus, mas vou me sentir como se eu estivesse numa Câmara de Vereadores. Senador, outro episódio, e eu acho que a gente precisa discutir isso, porque no calor dos acontecimentos, eu fui um, né, que taxei as pessoas que invadiram os prédios públicos lá no dia 8 de janeiro de terroristas e tal. Só que com o tempo as coisas vão passando, as proibições de informações sobre as imagens vão chegando, as questões relacionadas a quem abriu as portas, por que a guarda não estava lá, começam a aparecer, e uma resistência enorme do governo de tentar, digamos assim, desnudar essa questão como um todo para a gente, de fato, punir quem efetivamente participou desse processo, seja ele de direita ou de esquerda. Eu acho que esse é o consenso. O que o senhor acha dessa CPMI? O senhor acha que ela tem que acontecer? É necessário no momento que a gente está vivendo no país? Ela é necessária e tem que ser CPMI mesmo. Porque se ela for só no Senado ou só na Câmara, tem como controlar, né? O governo, através dos seus mecanismos, tem como fazer um certo controle numa CPI. Mas numa CPMI fica muito mais difícil de você exercer influência e controlar. A gente precisa contar para a história, a gente precisa narrar para a história o que aconteceu, para que fique na história, né, para sempre o que aconteceu ali. Quando você vê o governo não querendo, para mim já é suspeito. O governo não quer. Se o governo não quer, já é suspeito. Então a gente tem que realmente... A CPMI é necessária. E é interessante, senador, porque eles queriam. O primeiro grito era querer. Tanto é que eu não assinei na primeira. Primeiro grito, eles querem. Eu falei, não assino, Soraya. Não assinei. Aí quando eles não querem, eu assinei. Né? Alguma coisa errada aí, a gente precisa apurar. Aí começa, como você disse, começam os vídeos, as denúncias, apuração. Agora, eu conheço muita gente que foi aqui para o CMA, no quartel. Né? Conheço o perfil do amazonense que estava na porta do quartel. Não concordo com a intervenção militar, jamais pugno isso, mas defendo o direito da pessoa dizer o que quer. Não tivemos um problema de segurança aqui. Cada um diz o que quer. Agora, eu fui visitar os amazonenses. Eu fui na Colmeia, que é a família, e a Papuda, que é masculina. Eu fui na Papuda, tinham 5 amazonenses, e fui na Colmeia, que tinha uma, acabei descobrindo 2 amazonenses. E conversei com eles e com elas, cara, e vi
muitos presos desses lá. Cara, não tem nada de terrorista. Eu saí de lá mal. Pessoas que nunca passaram na porta de uma delegacia se sentem presas acusadas de terrorismo. Então tem passagens assim, por exemplo, uma das mulheres me disse, senador, a gente foi para lá, resolveu depois voltar para o QG e nós ficamos lá. Ninguém fez nada de errado. Como aconteceu no Brasil inteiro. Ninguém fez nada de errado. Aí, quando mandaram embarcar nos ônibus, a gente embarcou, porque era normal para nós, aquilo era normal. Mais um soldado fardado nos dizia o seguinte, evitem os ônibus. Evitem, quer dizer, o soldado já sabia para onde eles iam, e eles não sabiam, porque dava para ter fugido, se fez alguma coisa. Eu não fiz nada errado, como é que eu vou? Um não tinha advogado, mas a gente arrumou, levou. Eu servia assim de emissário, por exemplo, essa mulher que disse isso, o marido dela estava na Papuda. O marido na Papuda e ela na Comé. E ele com 2 filhos lá em Joinville. Sou amazonense, mas moro em Joinville. O interessante é que essas pessoas nunca cometeram crime nenhum. Nenhum. E olha só, mãe presa e marido. A lei não permite isso, né? Vocês são senhoras de 70 protetor. anos. Né? Aí eu conversei, o que é que eu fiz? Liguei para a irmã dela para saber se os filhos estavam sendo tratados. Aí mandei recado de volta. Tem um amazonense que eu liguei para o marido, tem um amazonense que eu liguei para a mãe. Então a gente, olha, eu estive lá com o seu filho, ele está segurando a barra, ele mandou dizer que segura a barra. Quer dizer, eu levei um alento, eu quis levar um alento para aquilo. Teve uma repórter aqui de um blog aqui em Manaus que passou as perguntas para mim lá, e uma delas era como é que eu me sentia como ex-protetor da natureza protegendo terroristas. Né? Eu fui lá como cristão, e o outro, aí o que é que eu vou responder isso? Eu falei, eu fui como cristão visitar. Tem uma outra que perguntou o seguinte, qual foi o carro que eu usei, quem pagou a gasolina, quem pagou o advogado que eu fui, que eu falei para a minha senhora, manda dizer que eu fui de bicicleta, pô. Acabei com a questão, mas que eu fui de bicicleta. Quer dizer, olha a mesquinharia, né? Aí eu falei assim, a mídia militante, é o consórcio de mídia. O que você está chamando de terrorista são aqueles presos lá, tá? Aí eu respondi, mas é isso, cara, eu fui visitar, saí de lá doente, viu? A gente vê tanta gente injustiçada, claro que tem alguns culpados, mas aqueles que estavam ali, de certo não. Como eles nunca passaram na porta de uma delegacia, então tudo para eles é estranho. Por que reclamaram da comida? Por que reclamaram do tratamento? Porque é dado em cadeia. O diretor falou, senador, a gente nota que são pessoas de bem, mas isso aqui é uma cadeia. A Papuda comporta 1.200 presos, 1.200 Papuda comporta. Aí, da noite, assim, chega a 980. Um dia, o senhor acha que as pessoas que fizeram isso vão responder? Tem possibilidade de responder diante a nação? Porque, veja, ninguém aqui passa pano para quem de fato entrou, quebrou, fez alguma coisa. Mas, assim, você mandar prender pessoas aleatoriamente porque estavam participando de uma manifestação é, obviamente, um excesso. Né? Essas pessoas, e aí o pior, manter essas pessoas presas depois de uma audiência de custódia, que pelo que eu soube foi monitorada. Né? Os juízes não tinham o poder de decidir, tinham que analisar e mandar para aqui. Obedecendo a ordem do ministro, quer dizer, foi tudo errado, foi uma violação tremenda. Essas pessoas vão sair psicologicamente perturbadas. Eu acho que raros casos não vão sentir. O cacique lá que eu visitei, eu senti ele forte, né? Ele emagrece forte, que eu digo assim, mentalmente, em relação aos outros. Por quê? Porque o cacique é acostumado a essas coisas, então ele estava mais forte espiritualmente. Mas mesmo assim, 20 dias depois, a esposa dele esteve comigo, pode dizer que ele estava quedado emocionalmente também. Porque chega uma hora que não dá. Então, cara, o olhar, eu não vou esquecer nunca o olhar de um paulista que estava lá, como ele olhava para mim, porque eu cheguei, o senador está aí, e ele estava esperando alguém, chega o senador de gravata e tal, numa grade, e o cara olha para mim assim como se eu fosse a salvação dele. E não é, não tem como descrever. Então, que se pune os culpados. Eu sou daqueles, cara, que prefere ver todo mundo fora da cadeia, né, do que punir inocentes. Então, eu quero encontrar culpados, eu vou punir inocentes. Pega 1.000, nós vamos encontrar 10, 20 culpados. Eu prefiro os 1.000 fora e ir atrás de outro jeito. Mas tudo isso causado por um ministro supremo. Por isso que a gente quer coibir esses abusos, consertando a lei e analisar um pedido de impeachment, que o Senado é a única instituição que pode fazer isso. Não o faz porque no parlamento é maioria. Eu fui eleito porque eu ganhei do Eduardo, da Vanessa, do Alfredo, porque ganhei maioria. E lá é maioria, e a maioria não quer.
Tenho que respeitar, a maioria não quer, mas eu quero. Bom, senador, falar agora de maioria, a gente está vivendo aí uma pequena disputa. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal o que está acontecendo no Congresso com relação a essa votação das MPs e tal, e por que isso está acontecendo agora? Qual é o pano de fundo político disso? Veja bem, a questão ela é compreensível, lógica, né, encontra respaldo na Constituição. Nós vivemos um período de exceção com aquele decreto da pandemia. Então, ali é especial. Então, era remoto, o trâmite era rápido, não ia para a comissão, já ia para o plenário, e assim na Câmara e no Senado. Funcionou assim. Funcionou. Acabou a pandemia. Tem que voltar. Mas, acabou a pandemia, continuou, porque a situação é muito cômoda para o presidente da casa, seja qual for a casa. Ele é que determina o relator, já manda para o plenário. Então, chegou a hora que alguém provocou. E esse foi o Renan que provocou, pediu uma questão de ordem, né? Perguntando isso. Então, a gente está simplesmente querendo cumprir a Constituição. O Rodrigo, que é presidente do Senado e é do Congresso, decidiu, nós estávamos lá na reunião de liderança, eu estava lá, a gente decidiu por unanimidade fazer isso, ou seja, voltar o que a Constituição manda. Aí a Câmara chia, né? Aí bota 1000 empecilhos, mas o Arthur Lira chiou porque ele pensa que é coisa do Renan. Aí ele traz uma briga paroquial de Alagoas para a capital federal, Brasília. Então você vê, se transformou porque o emissor, o intermediário disso foi o Renan. Então ele acha que é o Renan que está suscitando isso. E não é, somos nós. Por quê? A gente quer comissão mista, porque a comissão mista você resolve 1000 coisas, não pode ser controlada, como eu disse lá atrás. E o que agora o Arthur Lira quer? Tá bom, então vamos para a comissão mista, mas são 24 nossos e 8 de vocês. A comissão mista, ela não é quantitativa, ela é qualitativa, ela é paritária. Então, quer dizer, botando aquelas picuinhas boas, então nós vamos ter alguns tempos ainda de desavença, temos que estudar, votar 3 MPs agora, tem que cumprir o regimento, que o regimento fala que eles têm que analisar tantos dias e nós 30, 20 dias, porque eles mandam da Câmara para nós com 3, 4 dias para votar, senão caduca, ou seja, permanece aqui o que já está. Provisória. Aí a gente, como nós somos pessoas, né, mais experientes, equilibradas, aí resolve não mexer. A gente podia aprimorar, mas não aprimora, porque se mexer, volta para a Câmara. Aí caduca. Aí vai caducar. Então, a gente quer dias para a gente analisar mesmo, e que a gente possa mudar, voltar para a Câmara. Então, é uma briga, é uma picuinha desnecessária, tá? Ela é totalmente desnecessária, expõe o Poder Legislativo a uma situação que não deveria, mas traduz aí o pensamento dos seus presidentes. Quero falar um pouco da política local aqui. Você assumiu finalmente ali, depois de um pequeno embate com as antigas lideranças do PSDB, você assumiu o partido. O PSDB é o que hoje? Direita, esquerda? Assim, organização a gente sabe que falta muito, né? Você pegou aí um partido praticamente... Totalmente com dívida, com tudo. Nós, você está falando nacional. O nacional. Nós nos declaramos de centro, né? Nós somos centro. A gente começou, nós somos centro, da passada era um pêndulo que a direita ou a esquerda, agora não. A gente vai fazer uma oposição moderada. Vamos fazer uma oposição diferente do PL naquilo que concerne a ênfase nas coisas. Mas nós estamos sim na oposição, agora uma oposição republicana. Eu tenho dito para os meus companheiros que nós fazemos parte de um grupo de oposição, né? Lá nós temos o Marinho, o Moro, o Mourão, o Girão, lá nós temos, somos 25 a 30, 28 parece. Eu falei, olha, eu sou oposição, claro, estou com vocês, estamos juntos, mas tem hora que eu vou ter que votar com o governo. Tem hora que eu vou ter que ser republicano, e eu sou republicano. Mas o PSDB é oposição sim. Aquela oposição lá, PSDB também, né? Que é aquela coisa... bem leve, bem solta, mas nós estamos na oposição. Particularmente, eu tenho feito críticas, vou continuar fazendo críticas, mas quando chegar na encruzilhada de que é bom para a República, eu não vou querer nem saber se é do PT. Eu vou votar a favor. Bom, aqui você tem uma questão que é né? A federação, né? Assim. E na federação, vocês estão com cidadania, não é isso? E a gente tem aí, obviamente, um cenário político hoje em que tem a figura de um deputado federal que é do Cidadania, que teve muitos votos, hoje aparece em pesquisas, etc. e tal. Essa discussão mais local aqui, isso está no radar do PSDB ou isso, a
cabeça, por exemplo, você está tendo uma atuação muito de senador, muito de Brasil, fato isso, né? Mas o PSDB perdeu esse braço local, assim, né? Essa voz local. É porque nós tivemos aí o prefeito do PSDB 2 mandatos. E quando ele saiu, não apontou um candidato do PSDB. Ninguém. Então isso aí realmente, o PSDB hoje não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual. Tem 2 vereadores na capital, tem o prefeito eram 3, 2 saíram. Claro que a gente vai participar desse embate. As pessoas perguntam, e é natural que me perguntem se eu serei candidato a prefeito, porque a minha votação de Manaus é estupenda, foi estupenda. Tomara que continue. Não serei candidato a prefeito de Manaus. Mas na federação, nós temos o deputado federal Amon, que não sei se vai ter direito. A gente tem conversado. Viajamos junto, ele se reporta, a gente tem conversado, mas ninguém tratou disso ainda. Mas ele é da Federação Cidadania. Ora, isso vai passar por uma discussão entre vocês, interna, porque quem manda na federação é o partido majoritário. No caso aqui, quem manda é o PSDB. Por isso que o Arthur fez aquilo, né? Que preferiu o amazonino a ter candidato PSDB, a cidadania. Mas no momento certo, né? Tem conversado com a Amon o que ele pensa da vida, o que ele quer, quais os projetos dele. Mas você teria disposição, por exemplo, vendo a viabilidade de ou você ou ele? Não, eu não. Você não? Não, eu não. Ou apoiá-lo, por exemplo? Sim, tem toda a possibilidade de apoiar o Amon, sim, como tem possibilidade da gente fechar no grupo. O que não tem, o que eu descarto totalmente é não participar. Eu tenho que participar, eu tenho que me expor mais dessa vez, dizendo o que eu penso, o que eu quero para Manaus. A gente vai ter um candidato para apoiar, sim, porque o PSDB precisa desse protagonismo e eu não posso mais, porque aqui é capital e é onde eu tive 635 mil votos. Eu não posso ficar alheio, mas eu digo de antemão que eu não serei candidato, não. Pode acontecer, mas mudar de opinião, não. Em relação à prefeitura, eu não mudarei de opinião. Eu não pretendo, quer dizer, se mudar, sei lá que coisa, eu estou muito bem como senador, eu fui eleito para cumprir o mandato de senador, então eu não quero trair essa população que votou em mim para o Senado, embora a gente sinta um apelo grande. Já o governo é daqui a 4 anos, eu já estou no final do meu mandato, é outra história, primeiro é municipal, mas se a candidatura do Amon se tornar viável e ele querer, ele tem que querer, né? Ele tem, por exemplo, assim como eu digo que não quero, ele pode dizer que não quer, pode falar. Então, eu estou achando muito cedo para isso. Outro dia alguém me perguntou, o PSDB está indo para a ala de apoio ao Wilson Lima. Eu digo, não estou sabendo e não procede, jamais será isso. Mas não temos como nos aliarmos ao governador. Não existe essa possibilidade do PSDB estar com o Wilson Lima, não tem essa menor possibilidade. Agora, no momento certo, está muito cedo para conversar sobre isso, né? Queria encerrar nossa entrevista com outro trecho aqui. Agora, você falando aí da política, como é que você analisa esse cenário em que só é o bom político aquele que tem realmente esse lado que você condena? Que tem habilidade. Pois é, na política é como assim, você pode pegar uma raposa felpuda dessa aí, não vou dar nome, e comparar comigo. Você vai chegar à conclusão de que a raposa é hábil e eu não sou. Eu não tenho nem um pouco de habilidade. É porque na política, habilidade significa você não ter ética. Significa você não ter escrúpulo. Então, quando você não tem ética e não tem escrúpulo, você é hábil. Né? Você faz qualquer acordo, qualquer negócio. Quer então, dizer, nada te segura, não tem barreira, né? Não tem barreira. Então, quando você... A ética, ela é uma barreira. Se tiver que trair, traz. Se tiver que abandonar no meio do barco, mas na abandona. política, chamam isso de habilidade. Então, essa habilidade eu não tenho e nem quero ter. E você? Eu continuo inábil nessa questão. Eu me recuso a esse tipo de coisa, né? De dizer uma coisa hoje, outra amanhã, porque os meus votos vêm do meu comportamento, né? E os eleitores que eu tenho é do meu comportamento. Então, no dia que eu deixar de ser eu acabou politicamente. Então, não pense você que a gente não tem armadilhas, não tem casca de banana na frente, né? Coisa. Vou dar exemplos. Para eu chegar no Senado e tenho dito isso aos vereadores, que elogia, que pode, a deputados federais estaduais, digo, olha, claro, qualquer um da gente pode chegar a isso, não tenho dúvida nenhuma, né? Não tenho dúvida nenhuma. Eu conversava com o senador astronauta outro dia, e ele falando que o sonho dele era voar, né? Que a mãe dele foi que incentivou. Todo mundo dizia ao contrário, a mãe dele incentivou, mandou ele em busca do sonho, ele realizou. A gente tem que fazer isso. Agora, para isso tem que abrir mão de muitas coisas.
Eu não cheguei ao Senado, independente como sou, à toa. Eu tive que abdicar de muita coisa para poder chegar assim. Então, se você quer uma coisa, vai em busca, mas tem que abdicar de outras coisas. 2 vezes eu deixei de ser vereador, risquei ser senador, risquei ser prefeito, vereador, reeleger, mas a gente tem que abrir mão. Fora aquelas ofertas que vêm. Então, Brasília, o que é que eu faço em Brasília? Nunca fui a nenhuma embaixada e nem irei. Não viajarei com ministros, não viajo com o presidente da República, não viajo para o exterior em grupo de senador para a missão tal. Eu não fui para o glamour de Brasília, eu fui para uma missão em Brasília. Então, não me tragam convite, não façam. A gente tem muitas tentações, mas a gente tem que saber superar isso para manter a sua independência. Eu leio, o Globo gosta de fazer isso comigo, o aliado do presidente Bolsonaro, o senador Primo Valério, eu nunca fui aliado do Bolsonaro. Votava a favor dele, muitas coisas, porque convergia. Mas não tenho nada contra ele, mas eu não fui aliado, eu nunca tive um cargo, eu nunca conversei com o Bolsonaro, gosto dele, disseram que ele gosta de mim, mas nunca conversamos nada, não pedi cargo, quando a bancada quis cargo, eu digo, eu estou livre, fiz um documento para o ministro na época, eu não estou pleiteando o cargo, ministro Ramos, não estou, porque servia desse, ele vai dizer que não pleitei o cargo, não quero o cargo, ninguém está autorizado em falar em meu nome no cargo, conte comigo em tudo que for republicano. E a mesma coisa é agora, então eu não vou cair nessa de querer cargo. Eu não fui para lá para isso, cara, eu fui para cumprir uma missão, um sonho de um dia ser senador e poder dizer o que quer. ONGs, Supremo, essa minha PEC aí para fixar o mandato de ministro supremo, está na onda, tá? Todo mundo tem que falar, até quem não quer tem que falar nela, né? Você acha que vai sair isso aí? Não, é muito difícil de sair, mas a gente tem que trazer para votação. Tem que votar. Tem que votar. Tem que trazer para votação. Não, mas olha, você tem o Lewandowski que é a favor, o Alexandre de Moraes que já fez a tese a favor, aí tem um outro que diz, aí começa aquele ali, quer, não quer, aí tem outro que diz como o Flávio Dino, diz que é retaliação. Aí eu falei, retaliação eu fiz em 2019, né? Não estou retaliando porque não serve para esses ministros. O senhor não era governo? Não serve, esses ministros que estão aí, não vai servir para eles, é para os outros. Aí veio o Gilmar Mendes, o ministro dizer que isso é um cavalo de Troia. Eu digo, ministro, Troia já foi invadida faz tempo. Esse cavalo não tem porta para passar, o forte está destruído. Então, mas é legal você ser senador para isso, então eu me sinto bem. Você me representa, foi o voto, você me orgulha, então é isso que eu quero ouvir, isso é música para os meus ouvidos e faz com que eu continue com esse comportamento independente. É muito bom, cara. Você está aqui, escolhe qualquer assunto para você falar. Né? Você vai, faz um discurso, escreve, vai lá. Ou então tu não tem assunto. Aí chama a tua vez de falar, tu escolhe o teu assunto, da tua poltrona para a tribuna. Isso é bom demais. Senador. Um grande abraço. Obrigado, viu? Obrigado pela Satisfação, oportunidade de poder falar sobre o que a gente anda fazendo. Obrigado.